Queria começar essa mensagem nessa manhã dizendo que o amor de mãe é um amor indescritível. É um amor que não tem palavras, porque ela se sacrifica pelos seus filhos. Até tem um vídeo que quero passar para vocês, um vídeo curto, que fala que mãe é para a vida toda. Mesmo depois que os filhos crescem, casam, ela continua sendo mãe. Então esse vídeo retrata um pouco do que acontece em nossos lares, né? E eu gostaria que os irmãos vissem esse vídeo. Pode soltar lá, fazendo um favor. É só uma colherinha, filha, pro teu bem. Toma, vai. Olha o que eles estão fazendo. Se eu tiver aqui aí, os três vão colher. Já, todo mundo vai. Você não é todo mundo. É, e depois, não adianta deixar lá em cima do meu caixão, viu? A mãe da Fernanda deixou ela aí. E eu, por acaso, sou a mãe da Fernanda. Não é mais nem um mil, hein? Sangue ruim do teu pai. Mas nem pintada de ouro você vai. Eu não quero ir pra escola, tá chovendo. Ah, e por acaso você é de açúcar. Mãe é para toda a vida. Mãe é para toda a vida. O tema da mensagem dessa manhã: mãe, uma sublime missão. Eu colocaria para vocês que a primeira mulher a expressar e a reconhecer essa sublime missão que Deus lhe deu foi Eva. Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 1, ela fala: adquirir um varão com auxílio do Senhor. Então, se você é mãe hoje, foi porque Deus a auxiliou. Amém? Temos, como falei há pouco, a mãe de coração, temos aquelas mães que têm seus filhos adotados. Se você já não tem mais a sua mãe com você hoje, lembre dos momentos bons. E se ela ainda está com você hoje, continue valorizando essa mãe. Porque o amor de mãe é algo que não tem como expressar em palavras. Inclusive, tem um texto de 1 Coríntios 13, versículo 4 a 8, que é um texto que expressa o amor de Deus, mas também expressa o amor de mãe. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 e 8, vê se você encontra a sua mãe nesse texto aqui. O amor é paciente, sua mãe é paciente, pacienciosa. O amor é bondoso, versículo 4. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. O amor não maltrata. Quando a mãe disciplina, não é para maltratar o filho, é para disciplinar, para corrigir. E uma mãe que ama, ela corrige o seu filho. E também, uma mãe não procura os seus interesses. Irmãs, irmãos, como a gente vê as mães se sacrificando pelos seus filhos, né? Dão de tudo pelos seus filhos, fazem de tudo para que eles tenham um bem-estar, tanto material, quanto espiritual, quanto na educação. Então, conforme diz esse texto, a mãe não procura os seus interesses, não se ira facilmente,
Mas se ela ficar com raiva, brava, saiba que ela tem uma razão. Ela, dessa forma, com muita razão. Ainda continua assim. Não guarda rancor. Mamãe não deve guardar rancor dos seus filhos. O amor de mãe, ela não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor de mãe jamais deve acabar. Então, quando a pessoa reconhece isso, essa sublime missão, ela age como mãe. E a mãe é uma expressão do amor de Deus. Ser mãe é uma dádiva de Deus. Ser mãe é receber de Deus uma sublime missão de gerar a posteridade. Todos que aqui estão foi porque uma mãe o gerou. Ser mãe é confiar a sua própria vida e a do ser que está sendo gerado unicamente nas mãos de Deus. Ser mãe é passar a vida toda confiando no desconhecido. Nós não sabemos o que será dos nossos filhos, mas temos que confiá-los aos pés de Deus. Ser mãe é mais que ser uma mulher, é ser um ser de entrega total, de entrega divinal. Dizem que quando nasce uma criança, é como se nós recebêssemos um telegrama de Deus dizendo que ainda não desistiu do ser humano. Então Deus está sempre olhando para nós e nos abençoando com geração e gerações. Na Bíblia, a palavra mãe aparece mais de 280 vezes. E a Bíblia destaca que um dos papéis mais importantes de uma mulher é o de ser mãe. Como eu falei, tem aquelas mães do coração que adotam a criança. Mas quando você vem para o corpo de Cristo, mesmo você não sendo mãe, você tem muitos filhos no corpo de Cristo. Você tem muitos pais, mães também. Então pense assim. Eu não tive filha quando tivemos nossos 3 homens, mas eu tenho visto aqui na igreja algumas filhas. Recentemente a Patrícia foi para Urubici, já está viajando, eu tratava ela como uma filha. Mas graças a Deus que muitas filhas ficaram aqui ainda. Então louvo a Deus por vocês. Mulheres que também eu considero muitas de vocês como filhas também. E outras como mães também. Embora eu tenha minha mãe lá baixinha, a dona Maria Luísa, ela realmente tem sido grande bênção na minha vida. Então, quando se fala de mãe na Bíblia, geralmente vem à nossa mente aquelas que marcaram, que foram destacadas na Bíblia, que teve algum destaque, que receberam um grande destaque. Mas para essa mensagem breve, que eu pretendo colocar em 15 minutos, amém? Para essa mensagem que eu gostaria de meditar com vocês, eu gostaria de falar sobre uma mãe que não recebeu muito destaque na Bíblia, como as demais. Nem o seu nome sabemos, mas o que destacou a vida dessa mãe foi porque ela foi perseverante, teve fé e amor. Abra comigo em Mateus capítulo 15, nos versículos 21 a 28. Nós vamos ver aqui nesse texto o exemplo de uma mãe e algumas características, alguns atributos que nós devemos buscar também ter, como essa mãe teve. Mateus capítulo 15, versículo 21 a 28, nós lemos: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim? Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E versículo 28, então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé,
Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Amém? Vamos mais uma vez orar. Pai querido, nós rogamos agora que o Espírito Santo nos leve a ter o entendimento desse texto e também fazer uma aplicação para as nossas vidas nesse momento. Que possamos, ó Pai, aplicar essa história que aconteceu há centenas de anos atrás, ó Pai, com as nossas vidas hoje. E aprender algumas lições com essa mulher, que nem o seu nome é mencionado. Mas possamos aprender e aplicar em nossas vidas. Nós pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém? Então nós temos nesse texto aqui, nós podemos observar um relato de uma mãe desesperada pela cura da filha. Ela não mediu esforços para que a sua filha fosse curada fisicamente. Ela sabia onde encontrar a cura para a sua filha. Nós podemos aprender nesse texto aqui pelo menos quatro atributos ou 4 qualidades que devem ser encontrados em cada um de nós, independentemente de ser mãe, pai, filho. Devemos buscar esses atributos que tem nessa mãe aqui. O primeiro atributo ou qualidade que essa mulher cananeia teve foi porque ela buscou a solução para sua filha aos pés de Jesus, e não aos pés dos curandeiros e feiticeiros daquela época. Naquele tempo de Jesus existiam 2 facções religiosas, os essênios e os terapeutas de deserto, diz os estudiosos. Cada uma dessas facções tinha uma filosofia de cura. Mas quando ela soube que Jesus Cristo ia passar, ela não mediu esforços, ela foi até Ele. Ela foi até Jesus Cristo. Então aquela mãe, ela não buscou a solução nesses curandeiros. Hoje existem muitos métodos que nós podemos buscar a cura física. Mas no que diz respeito a um milagre, só existe um lugar: Jesus Cristo. Nós cremos também que aquela mulher fez o que era certo. Hoje muitos pais, muitas mães estão desesperados, buscando um milagre para seus filhos. Já tentaram de todas as formas e meio, com médicos, com psicólogos, com psiquiatra, e não conseguem. Mas quando reconhece que existe um que pode, aí ele busca Deus com fé. Foi o que aquela mulher fez. E nós cremos também que os impossíveis aos homens são possíveis para Deus, amém? Isso é falado em Lucas, Cristo fala em Lucas 18, 27. Então creia nisso. O que está sendo impossível para você realizar ou buscar? Creia no Deus do impossível. Essa canção que nós cantamos é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar. Então ore e descanse no Senhor. Busque o Senhor e descanse nele. Então a qualidade dessa mãe foi porque ela buscou no lugar certo, na hora certa e na pessoa certa. A segunda qualidade que essa mulher cananeia nos mostra, ela meditava na Bíblia. Ela sabia que Cristo era o Messias enviado. Em outras palavras, ela acreditava que Deus existe. No versículo 22, ela diz ali, ela clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então ela sabia que Cristo era a pessoa enviada, que iria fazer aquilo que nenhum homem, nenhum curandeiro poderia fazer. Aí fica uma aplicação para nós aqui. Crer que Deus existe é um atributo que não deve faltar em toda e qualquer família, não somente nas mães. Em Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ao acreditar que Deus existe, aquela mulher foi a Ele, com a certeza de que ela receberia uma recompensa de Deus, de Jesus Cristo. Então nós devemos buscar a Deus, crendo que Ele existe e sabendo que nós não vamos sair da presença dEle sem uma recompensa. Mesmo que seja com um não, como aquela mulher recebeu no começo, mas ela não desistiu. Então eu diria para vocês aqui, dentro dessa característica dessa mulher cananeia, a terceira que eu posso ver aqui, ela não mediu esforços para buscar Jesus. O esforço da distância, o esforço de vencer a rejeição dos discípulos que disseram: olha, Jesus, despede essa mulher, porque ela vem nos incomodando durante a estrada. Despede ela, ou seja, vamos nos livrar do problema. Mas o pior que nós vemos nesse texto aqui
é que Jesus Cristo não atendeu ela naquele momento. No versículo 26, Jesus Cristo até compara ela como uns cachorrinhos. Ele diz aqui no versículo 26, ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Os judeus chamavam todos os não-judeus de cães, consideravam como cães, o ímpio eram cães. Mas quando ele falou isso aqui, muitos teólogos dizem que ele não quis dizer de uma forma pejorativa. Quando se fala de cachorrinho, é no sentido assim de que ele está ao lado do seu dono, né? Para quem tem cachorrinhos em casa aqui, geralmente ele fica bem próximo de casa, né? Da sua mesa, né? Do seu cuidado. Então não foi de uma forma pejorativa, mas foi, na verdade, eu diria para vocês, foi um teste de fé daquela mulher que ele falou. Porque se ele falasse, os discípulos falaram: despede que ela vai embora. Ponto. Aí Jesus: eu vim chamado para a casa de Israel. E não é bom, conforme ele diz aqui no texto, não é bom tomar do pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Poderia pensar: agora eu vou embora, já que os discípulos estão pedindo para que eu saia, e o próprio Jesus também. Mas o que ela fez? Ela foi persistente. Ela buscou o Senhor. Por isso que nós lemos na palavra: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Nós encontramos a palavra que devemos ser perseverantes na oração. Encontramos lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar. Ou seja, busque a Deus sem cessar, porque com certeza nós sairemos com a recompensa. Já em Jeremias 29,13, nós lemos: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então Deus deseja que sejamos confiantes, que tenhamos a confiança nele. Em Hebreus 4,16 nós podemos ler também: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Foi o que ela fez. Ela buscou aquele que daria a graça para ela, mas no primeiro momento foi recusado. Olha só o que diz Romanos 4,16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então ela foi exatamente atrás disso, de misericórdia e da graça de Cristo. Graça, favor imerecido. Ela não merecia, mas ela foi. Então o que nós podemos ver aqui, irmãos, que um dos atributos ou qualidades que devem ser encontrados em cada membro da família, não somente da mãe, é de não medir esforço de buscar a Cristo, independentemente da rejeição que você tenha, seja de pessoas falando: não vá naquele lugar, não busque a Deus, seja a rejeição psicológica, emocional ou das amizades, não desista de buscar a Deus, porque ela acreditava que ali estava a solução para o grande problema dela. A quarta qualidade que eu vejo nesse texto, que é a última da reflexão, dessa mulher, ela se contentou com o mínimo de Deus, diante da resposta aparentemente negativa de Jesus Cristo. A mulher cananeia, ela replicou, versículo 27, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Vocês já ouviram aquela expressão: eu não aceito migalhas? Alguém já ouviu? Você se contenta com migalhas? Alguém se contenta com migalhas? Não. Mas eu diria para vocês que, quando diz respeito ao nosso Deus, podemos dizer que com pouco de Deus já temos o bastante. Amém? O que ela queria de Cristo? Só as migalhas. Só as migalhas. Para aquela mulher cananeia, até mesmo as migalhas de Jesus seriam o suficiente para ela. Pois muitos, assim como os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor, dos seus donos, ela se alimentaria apenas com a migalha de Cristo. Cristo só quer um pouquinho. Lá em Provérbios 15:16 diz: melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Provérbios 15:16. Melhor é o pouco com Deus do que o muito onde há inquietação. O pouco com Deus é muito,
E o muito sem Deus é nada. Então, concluindo essa reflexão, convidar a equipe de louvor novamente que vem à frente. Nós podemos dizer que o desejo de Deus é que todos nós, não somente as mães, nos coloquemos aos pés de Jesus, intercedendo pelos membros da nossa família. Seja qual for a situação que esteja nos afligindo hoje, temos que buscar colocar essas pessoas aos pés de Jesus. Porque quanto mais impossível, quanto mais difícil for para nós, mais possível é para Deus. Você crê nisso? Não pense que é fácil viver uma vida nesse mundo. Mas quando nós colocamos aos pés de Cristo, Ele é o Deus do impossível. Devemos buscar a Deus de todo o nosso coração, meditando na Sua palavra, sem medir esforços para estar na Sua presença. E qual foi o resultado final daquela mulher cananeia? Olha só, Mateus 15, 28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã, porque ela não desistiu. Então não desista da sua bênção. Mesmo que você saia como Jacó saiu mancando, lutou com o anjo, mas saiu com a bênção. Devemos buscar a Deus para sair com a bênção dele. Ele vai dizer: sim, a tua fé te curou. Ou ele vai dizer: sim, a tua fé te salvou. Porque Paulo pediu a Deus cura. E por 3 vezes ele disse: não, a minha graça te basta. E a maior bênção que nós temos de Deus é a graça dele. Amém?